A primeira coisa para a gente conversar efetivamente é lembrar os tipos de discursiva que nós temos, né? E esse projeto que eu estou trabalhando com vocês, ele vai focar, obviamente, nas discursivas que caem de uma forma mais aberta. Então, nós não vamos trabalhar os textos narrativos ou descritivos porque eles não fazem parte do sistema de discursivas de um concurso público. Tá? Por quê? No narrativo, o nome já diz, você vai produzir um texto em que você narra uma situação, você vai citar uma situação, o que não é necessariamente um texto que nos interessa, né, num concurso público. Assim como também o descritivo não é interessante, em que você apresenta uma temática apresentando simplesmente essa questão, descrevendo uma situação, contando com detalhes o participante. Isso aqui é muito mais de redação para escrever livro, para qualquer outra coisa, do que necessariamente nos interessa para concurso, tá? O que nos interessa efetivamente é o texto dissertativo, né? Que é o nosso foco do trabalho. Só respondendo o Laércio aqui, discursiva para a área de execução penal. Ô Laércio e para todo mundo, tá? A galera que estiver participando do projeto, eu coloquei logo no primeiro módulo, tem uma aula de apresentação, e embaixo tem um link para um formulário do Google. Ali naquele formulário, eu estou perguntando para a galera, você vai fazer alguma coisa? Já tem algum concurso específico e tal? Porque de acordo com o retorno do pessoal é que eu vou produzir a rodada de temas. Então eu vou fazer temas exclusivos, específicos, né, para cada um que tiver um trabalho, né? Então assim, poxa, eu vou fazer uma prova que vai ser para segurança pública e que vai ter execução penal. Então eu vou produzir temas para isso. Não, eu vou fazer aqui para tribunal, eu vou produzir temas. Então eu estou fazendo esse negócio para poder ser algo, né, bem... Inclusive, deixa eu fazer uma observação rápida que eu esqueci, tá? Nós estamos com poucas vagas. Para o VIP só tem 2 vagas liberadas, tá? Porque eram 15 usuários. Temos 13 matriculados e eu não vou fazer mais do que 15 porque eu vou gravar um vídeo individual para cada um comentando cada tema. Então eu vou ter trabalho pra cacete. Então eram 15, temos apenas 2 vagas liberadas. E no avançado, que vai ter acesso ao vídeo gravado, mas mesmo assim eu vou ter que produzir temas destinados ao pessoal do avançado também, eu só abri 30 vagas e hoje nós temos apenas 15 vagas liberadas, tá? Porque outras 15 já foram completas. Então, quem tiver interesse, aproveita que tem cupom de desconto, 2 vaguinhas só para o VIP e 15 vaguinhas para o avançado, foi o que sobrou, tá? Vamos aproveitar. Aí é o caso do Laércio, poxa, eu vou fazer aqui execução penal, vamos ter rodada específica. Claro que eu só vou fazer temas específicos para a galera dos cursos pagos, tá? O curso gratuito vai receber temas genéricos, gerais, melhor dizendo, de direito constitucional e administrativo, que é o grande trabalho nosso, tá? Mas eu estou fazendo uma coisa fora do normal, ninguém faz isso. Eu estou fazendo temas que eu vou produzir para a galera do meu grupo mesmo, do meu projeto. Eu não vou fazer um temazinho genérico para todo mundo, não. Vai ser um negócio muito focado, tá? Quais são os tipos de discursiva que nós vamos encontrar no nosso concurso, né? Necessariamente vai ser o dissertativo, o modelo dissertativo. Essa estrutura dissertativa, ela pode ser dividida em argumentativa e expositiva. Eu confesso a vocês que o discursivo argumentativo para concursos públicos, ele aparece muito no formato de redação, né? Então, normalmente, o discursivo argumentativo, ele é aquele que você vai apresentar sua opinião, né? O texto vai trazer um tópico e ele vai perguntar para você qual é a sua opinião sobre aquele assunto. E você vai ter que argumentar. Você vai especificamente trabalhar em cima dessa argumentação. Eu não consigo ficar na tela inteira mesmo, que eu fico todo travado. Você vai ficar nessa argumentação o tempo inteiro. Então você vai ter uma proposta de tema. Normalmente você tem um tema motivador, né? O texto motivador, você lê os textos ali, tal, bonitinho, e você parte para o tema para trabalhar, tá? No caso do expositivo, o expositivo é aquele que você vai demonstrar o seu conhecimento. Você vai expor o assunto, você não vai expor sua opinião. Você vai expor o assunto, a conversa, a ideia sobre aquele assunto que a sua banca exigiu. E esse discursivo dissertativo expositivo, que ele é o mais comum para as provas de concurso mesmo, né, nas questões discursivas, ele pode vir no formato de discursiva normal, em que basicamente vem lá e fala, fale sobre o assunto tal. E você vai lá e produz um trabalho sobre aquilo. No estudo de caso vem uma situação para você avaliar e você dá uma resposta em cima da situação hipotética, fática que foi apresentada. E nós temos o parecer, que é quando também conta uma situação, mas você tem que dar uma opinião, né, como se fosse um especialista.
Parecer é muito comum para promotor de justiça, é muito comum para procurador, né? Você não vai encontrar o parecer nos cargos mais tradicionais. Um auditor pode fazer parecer, tá? Então você não vai lidar com outros casos anormais em relação a isso. Qual é a grande diferença aqui? Que eu preciso que vocês já comecem a entender que isso vai ser o trabalho que a gente vai fazer toda fucking quarta-feira, né? Como eu mostrei para vocês aqui, a gente vai ter aspectos. Quando terminar essa parte chata de aspecto textual, produção de texto, nós vamos passar a produzir temas juntos, ao vivo. Então, vai ser só na quarta-feira. Toda quarta-feira eu vou pegar temas, vou apresentar para vocês, vamos pegar de provas recentes e nós vamos resolver juntos, né? Então, nós vamos ter efetivamente esse treino ao vivo também. Então, a ideia é vocês irem treinando na sexta-feira e também passarem depois do treinamento mais teórico, vocês vão ter um treinamento prático comigo ao vivo também aí para os nossos grupos fechados, tá? Então, eu queria mostrar para vocês exatamente como que você identifica. E sim, a banca entrega qual tipo de discursivo você vai trabalhar. Você não precisa ficar se preocupando, eu vou ter que desvendar a discursiva. Não, é bem tranquilo. Ó, eu vou trazer 2 exemplos para vocês aqui, tá? Essa prova aqui, se eu não me engano, foi da banca IBAD, tá? Quando a IBAD fez uma questão pro banco, isso aqui não foi o Banco do Brasil, foi Polícia Civil do Acre. Tá? A prova de escrivão da Polícia Civil do Acre de 2017 da banca IBAD, tenho quase certeza disso. Tá? Ela trouxe 2 textos, na verdade o segundo texto é esse aqui, que é uma figura, e colocou aqui, ó, motivado pela leitura dos textos seguintes, sem contudo copiá-los ou parafraseá-los, redija um texto dissertativo argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, atribuindo-lhe um título. Você vê que a IBAD deu mole, né? Que tem banco que nem fala isso. Que quando você vai fazer um dissertativo argumentativo, colocar o título é tradicional, né? Nem sempre vai necessariamente pontuar, mas é tradicional. E ele fala sobre o tema, é aqui que você desenrola. A violência é fruto da desigualdade social, né? Então, essa questão aqui da IBAD foi uma questão discursiva dissertativa tradicional. Você encontra muito em prova policial, você encontra muito em prova bancária. Tá? Então, o pessoal que vai fazer Banco do Brasil, escriturário, cai. O pessoal que vai fazer Banco de Brasília, isso costuma cair, Caixa Econômica. Policial depende, tá? Mas você vai encontrar bastante, ainda mais em prova de escrivão, esse negócio aqui. E também você vai encontrar em alguns tribunais, tá? Sem problema, você vai encontrar em tribunal também. Então, o texto dissertativo argumentativo é esse, como eu te falei. Você vai dar opinião, você vai argumentar, você vai ter que confrontar ali, necessariamente, o que está sendo proposto, né? Pô, em relação a esse assunto aqui, o que você vai fazer? Então você precisa dar a sua opinião. Um outro exemplo de questão discursiva aconteceu no TRT da 8ª região, ó, Banca Sebrasp. Aqui não tem, porque eu tive que pegar na surdina, porque a IBAD é meio complicada, tá? Aqui não, aqui eu consegui pegar a própria prova da Sebrasp. Ó, edital de 2022, e só para constar, tá? Essa prova aqui foi para técnico judiciário. Que tem muita gente que fica nesse papo, mas poxa, a prova de técnico não tem. Agora que técnico de tribunal regional, eleitoral, agora que isso daí é nível superior, discursiva vai cair pra cacete. Não duvido discursiva no TSE unificado não, tá? Vocês que vão fazer TSE, cuidado, tá? Para técnico judiciário, que agora é nível superior também. Você vê que essa prova aqui do TRT 8ª região foi feito já com essa mudança no formato das provas por conta da proposta ali de mudança de cargo, tá? Então, esse edital 2022 já veio com essa percepção de, olha, precisamos mudar nosso formato. E aí, a Sebrasp, ela é sempre bem organizadinha, colocou ali, ó, nessa prova faço o que se pede, blá, 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 mostrou como é que vai funcionar. E aí, prova discursiva. Isso daqui é a cara de um texto dissertativo expositivo. Faltou só o tracinho aqui, né? Porque olha o que ele fala. Considerando a organização administrativa do setor público, redija um texto dissertativo a respeito de técnicas de centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Ao elaborar seu texto, atenda ao que se pede a seguir. Então ele pede para conceituar centralização e dar exemplos, conceituar descentralização e dar exemplos, e discorrer sobre concentração e desconcentração. Você vê, ó, vale 3 e vale 3,5.
Por que deu 9,5? Porque meio ponto é atribuído a todo o registro textual que você faz. Então, o respeito aos elementos de composição de um texto, as margens e tudo. Ah, mas porra, meio pontinho só, Dalmo? Que sacanagem, né? Já vi muita gente rodar por meio ponto, tá? Porque isso aqui, convenhamos, é uma pergunta bem tranquila. Tá? Não é nada muito difícil, os quesitos de avaliação são bem tranquilos. E tem uma coisa legal, a Sebrasp não só disponibiliza, como é um texto dissertativo expositivo, você não só tem acesso à folha de padrão de pergunta, né, de prova, mas também ao espelho de resposta. E eu trago para vocês aqui o espelho oficial dessa prova. Você vê, ó, padrão de resposta definitivo, e ela colocou, centralização é técnica de cumprimento de competência, ó. Conceito de centralização. Foi a primeira coisa que ele pediu. Perfeito? Conceitue. E aí veio um parágrafo inteiro e ainda colocou. É o que ocorre, por exemplo, com atribuições exercidas pela União. Conceitue e exemplifique. Pronto. Em um parágrafo, nós matamos a letra A. Você percebe como é diferente a sua montagem? Se você estivesse fazendo esse texto dissertativo argumentativo aqui, você teria que desenvolver introdução, desenvolvimento, conclusão, parágrafos separados, apresentação de ideias, desenvolvimento das ideias e resposta definitiva sobre a propositura. Aqui não, aqui é bem direto. Centralização é técnica, exemplos tal, acabou. Aí, isso que está em vermelho é o que a Sebrasp está apresentando para o aluno, falando, olha, nós consideramos na hora da correção, como exemplo de centralização, esses caras aqui. Então, beleza. Aí, segundo parágrafo. Por outro lado, por quê? Porque isso aqui é um texto dissertativo. Tem que ter uma organização. Então, você quebrou a letra A e foi para a letra B. Conceitua descentralização e exemplifique. Mesma montagem. Conceituou em uma frase, traça o fenômeno blá, 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 e trouxe exemplo na segunda. E aí, de novo, a Sebrasp apresentou em vermelho o que ela aceitaria, né? E por último, a letra C. Discorra sobre concentração e desconcentração. Aí você percebe. Concentração e desconcentração são técnicas de respeito à maneira que a contribuição são repartidas, blá, blá, blá. Enquanto a concentração, ou seja, mesmo formato, ele falou conceitue, discorra, o que muda? Nada. Nada. E a montagem foi a mesma. Discorreu, a concentração está aqui, comprimento interno, desconcentração, fenômeno de distribuição interna de competência decisória, blá, blá, blá. E aí eles colocaram em vermelhinho, né, alguns exemplos que ele aceitaria também para apresentar o que seria essa concentração e essa desconcentração. Ou seja, um formato muito tranquilo de se trabalhar, nada muito complexo, mas que você precisa ter o domínio sobre esse determinado assunto para você desenvolver. O grande problema da transição de uma resposta tradicional certo e errado ou A, B, C, múltipla escolha, é que aqui você não vai ter nada escrito por você. Você que vai ter que explicar para o examinador como que funciona aquilo ali que ele perguntou. E esse é o grande problema que a gente vai desenvolver ao longo do nosso projeto, tá? Como colocar essas ideias no papel. Nós vamos falar sobre a ideia de clareza, coerência, coesão, concisão, nós vamos falar disso tudo, correção, nós vamos trabalhar isso tudo. Eu vou mostrar nas aulas aspectos estruturais, aspectos formais, vou apresentar para vocês situações em que vocês podem adotar ali técnicas para poder dar uma enrolada na hora da prova, né? Porque você pode dar uma enxugadinha ali para conseguir desenvolver melhor. Como lidar com a forma de escrita para você não exagerar e você também não ficar ali no laconismo, né? Você ficar num negócio meio babaca, direto demais. Vou te mostrar a questão de sair do coloquialismo e trabalhar com linguagem formal da forma correta. Isso tudo a gente tem que desenvolver. Isso não tem jeito, tá? A própria Sebrasp mostrou aqui, ó, quesitos avaliados. Então, como é que foi a pontuação que o examinador fez? Ele deu 0, se não apresentou conceito, ele deu pontuação 1, e aí lembrando que valia 3, 3, 3,5, tá? Pontuação 1 é critério próprio, então pode ser meio ponto, pode ser 0,75. Apresentou parcialmente, o que ele vai fazer? Ele vai marcar uma dessas opções para poder justificar a nota que deu na sua resposta. Quesito 2.1, quesito 2.2 e quesito 2.3, ou seja, A, B e C. Tá? Então,
a justificativa da sua resposta, lembrando que aqui vale 3, aqui vale 3, aqui vale 3,5 e o todo vale 0,5 a mais. A justificativa vai vir no seu material independente, tá? Então, essa primeira parte eu queria deixar muito claro para vocês. Por que é importante trabalhar a questão dissertativa, a discursiva? Porque muita gente caga para esse assunto e fica pensando, isso daí, cara, uma semana antes eu vou estudar. Não é assim que funciona. Se você não desenrolar bem agora, lá não vai adiantar nada. Porque você vai ter que mudar essa posição de estudante, de ficar sentado, estudando, recebendo material, escutando informação, produzindo resumo, e passar para a função de quem ensina. Porque você vai ter que ensinar, você vai ter que justificar, você vai ter que convencer com as suas palavras. Então, colocar no papel não é tão fácil quanto muita gente acha que é. Muita gente acha, isso aqui é tranquilo, discursiva, qualquer idiota faz. Quem me dera, se fosse assim, não teríamos tantos projetos, né, para poder trabalhar como que uma discursiva realmente tem que ser desenvolvida. Então, isso tudo a gente vai desenrolar muito ao longo do tempo. Porém, a pergunta-chave dessa aula de hoje é quando que eu devo começar os meus estudos. E aí, para poder te responder isso, eu tenho 3 variações sobre a mesma história. Quando que eu devo começar a estudar discursiva? Eu vou te dar aquela resposta carinhosa que todo mundo adora fazer para não ficar mal com ninguém. Depende. Como assim depende? Primeiro, depende do tipo de prova discursiva que você vai enfrentar. Isso vai estar explícito no edital. O edital vai deixar claro o que ele quer. Se vai ser expositivo, se vai ser argumentativo, se for expositivo, se vai ser estudo de caso, se vai ser uma discursiva normal, se vai ser, sei lá, um parecer, vai ficar lá. Então, a primeira coisa é identificar o tipo de questão que você vai desenvolver. Se você for fazer um discursivo argumentativo, que é basicamente redação, se a sua questão discursiva for dissertativo argumentativo, nós temos 2 possibilidades, tá? Primeiro, você tem um concurso com provas em datas diferentes. Então, a sua prova objetiva, ela vai vir num dia, num domingo, e a sua prova discursiva vai vir num outro dia. Tá? Já vi prova, não é mais comum hoje ser num sábado objetivo e a discursiva ser no domingo. Isso para mim já é dia diferente, tá? Porém, podem acontecer 2 coisas. A distância dessa objetiva para a discursiva ser 1 semana, 2 semanas, até 1 mês. Ou pode ser que sejam 3 meses, que é muito raro. Isso aqui é mais comum em provas de magistratura, delegado e por aí vai, tá? Então, se forem datas próximas, ou seja, você vai ter ali 1, 2, 3 semanas, eu colocaria 1 mês. Entre uma prova e outra, você vai fazer um estudo acumulado. E eu vou te apresentar isso já, como tem que ser feito. O que seria essa ideia de estudo acumulado? Você não vai, pelo amor de Deus, inserir o estudo de discursiva em todo o seu planejamento, mas ele vai aparecendo de vez em quando, porque você precisa ir praticando. Mas como você tem datas diferentes, você vai poder fazer a prática do desenvolvimento muito maior lá na frente. Então você não precisa focar nisso agora. Você vai, num primeiro momento, fazer o estudo teórico. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou fazer um concurso que o edital falou que a discussão vai ser em cima de administrativo, por exemplo. Você sabe que no dia de estudar administrativo você precisa dar um aprofundamento teórico maior do que no dia de constitucional, no dia de português. Então você tem que ver quais são as disciplinas que podem. Normalmente o edital coloca, discursiva vai ser um assunto do grupo tal, ou das disciplinas tal, e dá um grupo de coisas. Então, se você tem datas próximas, mas são dias diferentes, beleza, então você consegue fazer isso. Num primeiro momento você vai fazer o estudo mais teórico, vai desenvolver o seu conhecimento mais aprofundado naquelas disciplinas e depois, da metade do trabalho para frente, você começa a incorporar a prática efetiva. E aí, passou a prova objetiva, você foca única e exclusivamente na prática para discursiva, tá? Agora, se você tem datas distantes, sei lá, 2, 3 meses, 4 meses entre uma prova e outra, cara, faz o estudo sequencial. O que seria o sequencial? Ignora completamente a existência da discursiva num primeiro momento. Porque você vai ter tempo suficiente. 2 meses já é bom pra caramba, tá? Porque 2 meses você já consegue desenvolver um conhecimento inicial suficiente para fazer a prova objetiva e depois, nesses 2 meses, você já consegue aprofundar. Eu vou voltar aqui no exemplo. Cara,
você precisa saber o que é isso aqui, descentralização, técnica administrativa, né? Você precisa saber isso aqui para fazer a prova objetiva. Então, tem muita gente que trata a discursiva como se fosse um bicho também, totalmente diferente. Não, cara, ele tem tudo a ver com a própria atuação que você vai ter no seu trabalho por objetiva. A questão é o momento, porque você não pode esquecer que você tem que passar no objetiva primeiro. Tá? Quando tem datas distintas, você tem que se preocupar muito com a sua nota objetiva para depois se preocupar com a discursiva. Então, você precisa saber a hora. Tá próximo? Beleza, então nós vamos fazer um estudo em que no primeiro momento a gente faz aprofundamento teórico das disciplinas e depois a gente parte para a prática e a gente vai ter uma semana, 2, 3 para fazer a prática mais detalhada. Beleza? Agora, se você tem uma distância boa, faz sequencial. Primeiro objetiva e depois discursiva. Na objetiva você já está produzindo conhecimento sobre o assunto, depois você só vai aprofundar em relação às necessidades que você tiver, tá? E aí, no caso do concurso com prova no mesmo dia, vai ter que fazer parte do seu planejamento normal. E aqui é exatamente a mesma resposta se você tiver uma discursiva dissertativa expositiva ou dissertativo expositivo. É uma questão do tipo dissertativa expositiva. Aqui é a mesma história. Por quê? A discursiva tem que fazer parte do teu planejamento desde o início, sem dúvida nenhuma, você tem que ter muito cuidado com a montagem disso. E eu trago para você aqui um exemplo de como funcionaria esse desenvolvimento. Lembrando, galera, eu trabalho até dentro da comunidade Sem Migué, eu trabalho focado na ideia de você sempre usar neurociência para trabalhar. Então não se esqueçam que você tem aquela questão de 30 minutos de estudo, até 40 no máximo, 10 minutos de paradinha, para você poder parar ali, estudo ativo, tá? Estudo! Você vai entender que eu vou te mostrar daqui a pouco. E você conseguir ali produzir um trabalho legal, revisando assuntos anteriores, fazendo resumo, fazendo questões do dia, para você aprofundar. Como que você faria para unir isso, lembrando que você tem 4 horas no máximo de estudo por dia, fazer mais do que isso é perder tempo, é você jogar fora assunto estudado naquele dia. O que você vai fazer? Esse aqui é o planejamento normal, tá? Tanto para o caso de você ter uma prova com dissertativo expositivo, ou você ter uma prova em que a discursiva vai ser no mesmo dia. Pode não ser até no mesmo horário, pode ter objetivo de manhã, discursivo à tarde, mas você não tem tempo para estudar direito. Então, o planejamento tem que ser o mesmo para concurso com prova no mesmo dia e temas dissertativos expositivos. E aqui vale para parecer, vale para tudo que você quiser, tá? Como que você vai desenvolver? Vamos dizer que você está estudando um ciclo, lembrando que eu utilizo a técnica de neurociência. Então, nesse um ciclo, que normalmente é 1h30, 2 horas ali no máximo, tá? Nesse um ciclo aqui, você faz revisão de assunto, você faz o estudo ativo, você faz o estudo passivo, que é o contrário também, tanto faz, e você faz questões de fixação. Então, você tem que ter um planejamento muito bem montado para estruturar isso aqui. Beleza, então qual é a primeira coisa que você faz? Você vai montar o seu planejamento de estudos normal. Porém, você precisa ver no teu edital quais são as disciplinas que vão te cobrar a discursiva. E a partir dali, você vai fazer o acréscimo. Eu vou dar um exemplo. Eu montei o meu primeiro planejamento. Dia 1, português. Então, dia 1 pode ser segunda, terça, não importa, tá? Dia 2, direito constitucional. Dia 3, administrativo. Dia 4, informática. Um exemplo. Tá? Então, montei aqui de segunda a quinta. Beleza? Tranquilo. Mas eu vou fazer 2 ciclos, calma. Vamos fazer primeiro o esqueminha. Monta com um ciclo só. Aí você vai pegar os dias que você tem essas disciplinas que vão cair exatamente o assunto da discursiva. Depois que você terminar o ciclo, você vai fazer 30 minutinhos de aprofundamento teórico. Então pega um livro, procura um vídeo na internet mais aprofundado, sei lá, sobre súmula, sobre jurisprudência, sabe? Tem que ser algo mais aprofundado do que a sua aula inicial, porque aqui você já teve a aula do assunto. Tá? Então, sei lá, controle de constitucionalidade, você já entendeu o controle. Mas eu estudei só ação direta de inconstitucionalidade. Tranquilo, então você faz 30 minutinhos de estudo aprofundado sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Tudo. Mas eu já vi quase tudo na aula. Beleza, então revisa apontando os principais destaques, legitimidade, propositura, tal. E 1 hora de produção textual. Então, você vai ter um ciclo 1h30 e aqui mais 1h30 com os intervalos, suas 4 horas diárias estão aí completas, tá? Para você não ultrapassar isso
pelo amor de Deus. No dia seguinte, eu tenho administrativo. Então, eu vou fazer um ciclo normal e a mesma coisa. Ah, mas Dalmo, se eu já estou me forçando 2 dias da semana a fazer praticamente 2 ciclos, por que eu não faço isso nos outros? É contigo. Se você tem tempo, eu coloquei aqui, ó, ou um ciclo, e você faz ciclos mais demorados nos dias que tem discursiva, ou você já mete logo 2 ciclos também de português num dia, 2 de informática no outro. Não vem com esse papo, tá? Ah, não, eu vou estudar 2 matérias no mesmo dia. Não faz isso, porque isso não existe. Você vai pular de um assunto para outro que não tem ligação nenhuma. Teu cérebro vai cortar completamente o raciocínio. Não faz isso. Fica ali naquele assunto. Estuda a língua portuguesa, estuda constitucional, estuda administrativo. Mas, Dalmo, isso vai me prejudicar, não vai? Porque eu vou estar fazendo 2 ciclos de português vai estar andando, informática vai estar andando e vai chegar uma hora que o constitucional vai ficar atrasado e administrativo também. Não tem problema. Se você fechou português e informática e você não tem nenhuma outra disciplina para substituir, você passa a colocar o administrativo e o constitucional nesses dias. De novo, tá? Eu estou dando um exemplo de uma prova que o edital fala que a discursiva vai ser em cima dos conteúdos de constitucional administrativo. Tá? Poderia ser aqui, ó, direito penal. Vai cair discursivo? Então, um ciclo, mais 30 minutos de aprofundamento, mais 1 hora. Não tem jeito. Não dá para você estudar discursiva de qualidade tendo apenas 1 hora, 1h30, tá? Infelizmente, aqui, pelo menos nesses dias, você tem que dedicar um pouco mais de tempo. Então, divide. Estuda de manhã, e à noite você faz o aprofundamento teórico e produção textual. O que é essa produção textual aqui? Escrever. Eu não quero que você produza já discursiva naquele momento. Disserte sobre, sabe? Eu acabei de estudar controle de constitucionalidade, então eu vou começar a escrever tudo que eu lembro de controle de constitucionalidade. Isso vai servir, inclusive, para você aprender mais do que nunca o assunto. Começa a escrever, vai escrevendo, vai escrevendo. Mas eu esqueci coisa aqui. Paro para consulta? Não, você não vai consultar nada. Você vai fazer produção textual. Você vai testar coesão, coerência, vai testar tudo, vai testar formatação. Já que é um discursivo expositivo, você não tem muita preocupação, então responde em linhas, cada parágrafo para uma pergunta. Você cria suas perguntas. O que é controle de constitucionalidade? Quais são os tipos de controle? Vai fazendo. Mas Dalmo, o meu é argumentativo, e é dissertativo argumentativo. Tranquilo, você vai fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem que fazer toda essa produção aqui, dentro dessa 1 hora. Eu não quero que você complete o trabalho, que você entregue a discursiva pronta para correção, não. É técnica, é você ir desenvolvendo. Você precisa ter vocabulário, você precisa ter prática de escrita, você precisa fazer isso constantemente. Aqui não é hora de se preocupar em pegar discursivas de provas anteriores. Não queima. Faz qualquer porra aqui. Aqui é a hora de você aprofundar isso aqui. Desculpa. Quem sabe engasga ao vivo. Aqui é a hora de você colocar esse aprofundamento para fora, que você vai revisar em outra oportunidade, então beleza, e escrever. A gente sabe que o brasileiro não tem mania de escrever, muito menos de ler, ainda mais com computador e celular hoje, então você precisa praticar a escrita. Você começa a testar teu conhecimento, você começa a testar o seu desenvolvimento, ver se você está enrolando demais, se você está sendo bem objetivo, bem claro no que você quer. Se fosse ali 30 linhas, seria suficiente para você escrever? Não, cara, eu estou escrevendo muito. Então começa a repensar a sua forma de escrita. Você tem que começar a identificar como... E sim, na primeira semana você já vai fazer isso. Depois de 2, 3, 4 semanas, você vai começar a perceber que você está desenrolando melhor, que você está conseguindo trabalhar melhor. De novo, não se preocupe com o tema. Simplesmente pega o tema do dia. Hoje eu estudei aqui no Direito Administrativo, Serviços Públicos, Classificação. Beleza, então você vai aprofundar 30 minutos de classificação, ver qual doutrinador pensa como e tal, e pega 1 horinha de produção textual. Claro que nessas horas é bom você ter um livro de direito administrativo, constitucional, para concurso, ou penal, seja lá qual vai ser a sua discursiva, auditoria, não sei, que seja aquele livro não de doutrina. Você não vai comprar uma de Pietro para o administrativo, você tem que pegar um livro que consolide doutrina. Claro que eu vou falar por uma questão de óbvio, né? Mas o meu livro, por exemplo, Direito Administrativo Decifrado, você vai pegar tudo consolidado. Eu trago ali a visão de cada doutrinador. Constitucional também tem livros assim, Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo, você pode pegar, porque esses caras vão te mostrar o pensamento dos doutrinadores. Essa é a grande jogada. Você não precisa ter um livro de cada doutrinador, mas é bom você conhecer a doutrina. Não que você vai citar,
Beleza? Não vai citar a doutrina, pelo amor de Deus. Mas é bom você conhecer para você poder demonstrar o que é majoritário, o que não é. Você consegue desenrolar muito bem, ainda mais se for argumentativo. Argumentativo, você precisa mostrar a doutrina majoritária, entendimento principal, tribunais superiores, como é que entendem aquilo. Tem que ser feito desse jeito. Então, por favor, os dias que você for fazer aquelas disciplinas que tem previsão de questão discursiva, faça em dias que você pode ultrapassar o seu ciclo normal de estudo. Então você vai ter que se dedicar pelo menos 2, 3 vezes por semana ali a ter um tempo maior para produzir o seu trabalho, para fazer um trabalho de qualidade. De novo, Dalmo, eu vou ter 3 meses até a prova. Um exemplo, que obviamente é um tempo muito ruim para trabalhar se estiver começando do zero, mas é só um exemplo. Eu vou fazer isso todo dia. Quando entrar no último mês, de acordo com o seu planejamento, você já vai estar entrando na fase de revisão. Aí é que entra o pulo do gato. A prova é no mesmo dia, ou você vai ter no mesmo momento ali. Cara, esse último mês não só você vai fazer questão, você vai aprofundar assunto, como você vai começar sim a produzir questão discursiva de verdade. E aí eu indico muito você usar e abusar do site da Sebrasp. Aí você fala assim, Dalmo, você é retardado. Você está falando para usar o site da Sebrasp, mas a minha prova é da VUNESP. A VUNESP faz muita prova com discursiva também. Instituto OCP está fazendo bastante. Esses caras, a VUNESP até que libera de vez em quando, mas esses caras têm a mania de esconder as provas deles. Você não consegue. Então prega da Sebrasp, porque a Sebrasp faz isso aqui, ó. Tem que saber procurar. E eu vou dar uma aula para vocês ensinando como procurar, tá? Essa é uma aula que está prevista também no nosso cronograma. Tá? Como encontrar jurisprudência, súmula, rápido, objetivo, onde encontrar padrão de resposta. Nós vamos encontrar isso tudo. Porque aqui você consegue ler. Cara, isso aqui é a resposta nota 10 da Sebrasp. Olha que fácil, olha que tranquilo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a prova. Primeiro, você vai encontrar a prova discursiva. E vai fazer como se fosse a prova da Sebrasp. A Sebrasp coloca ali linhas, tal. Eu vou colocar para vocês também folha de rascunho, tá? Pega ali e faz. Depois você vai olhar o padrão de resposta definitivo e vai comparar com o jeito que você escreveu. Com isso, você vai só aprendendo como melhorar a sua escrita. Você vai desenrolando cada vez mais como transformar aquela escrita em algo realmente aceitável para as bancas. Porque apesar de... mas eu tô só na Sebrasp. Cara, a Sebrasp, ela tem basicamente um padrão igual ao de todo mundo. Todas as bancas têm a mesma forma de correção. Todas elas seguem a mesma métrica. Não tem mudança. Então é só você conseguir desenvolver direito. Então a Sebrasp, para mim, a FGV também, ela costuma publicar a prova discursiva e o padrão de resposta. Para mim, é a melhor opção que você tem. FGV, Sebrasp, a FCC fazia muito, eu não tenho visto mais, mas a FCC fazia muito. Você pegar esses caras e comparar com o que você produziu, sabe? Então, aquele último mês ali é essencial para isso. Dalmo, mas eu não tenho só 3 meses, eu não tenho mais tempo. Ótimo. O que você vai fazer? Se você tem, 6 meses para sua prova, que seria minimamente ótimo, você vai dividir. 3 meses você vai só produzir, sem se preocupar em acertar, em errar, dane-se. Claro que você vai ter que ter conhecimento para produzir, então você já vai ali verificar se você está se preparando bem, e nos últimos 3 meses você vai praticar muito. Tá? Então esses dias aqui, essa produção textual, ela vai passar a ser uma produção efetiva de resposta. Mas eu tenho 1 horinha só, Dalmo. Claro, é para não extrapolar. Mas, a partir do momento que você já está na fase de revisão, você não vai mais fazer o ciclo de estudo vendo aula. Você vai fazer questão. Você não vai ter mais 30 minutos de aprofundamento teórico. Então você pode pegar 1h30, 3 horas para fazer só questão discursiva, só produção textual. Mas não queima a etapa. Não vai se jogando. Não, eu vou fazer logo 800 discursivas por dia, tá? E aí? E a objetiva? E o conhecimento? Você tem que ter cuidado para não entrar num desespero maluco de ter que fazer tudo de uma vez. Não, cara. Tudo é um planejamento inteligente. Se você notar, eu vou voltar no cronograma. Eu vou disponibilizar só na sexta, e cada sexta-feira nós vamos ter 4 temas para trabalhar, tá? E eu vou focar todos em discursivo e expositivo, todos, para a gente poder trabalhar muito. E depois a gente vai ter aulas sobre discursivo argumentativo, eu vou falar com isso para o pessoal das turmas pagas depois, tá? Então toda sexta-feira vocês vão ter 4 temas, e vocês vão ter a semana inteira
até a outra sexta para poder fazer ali a correção. Então, cara, pega um momento, vou fazer um tema na segunda, um tema na terça, um tema na quarta, sem correria. Percebe? Eu não estou fazendo você estudar todo dia. Essas aulas aqui de segunda e quarta, eu quero que elas durem de 30, 40, no máximo 1 hora. Eu não quero passar disso não. Por quê? Porque isso aqui é estudo. Então você precisa também estar prestando, ainda mais quando a gente começar a aula de quarta-feira. Você precisa prestar atenção em como que você vai desenrolar. Os slides dessas aulas vão ficar disponíveis na plataforma também, fiquem tranquilos, tá? Mas eu preciso que você entenda que você não pode entrar nem na neurose de ter que estudar discursiva como se não houvesse amanhã, todo dia, e também não entrar no conforto de achar que, eu faço depois. Você vai se arrebentar dos dois lados. Equilíbrio. Encontre o equilíbrio do melhor ponto de estudo para cada um de vocês. Belezinha? Tranquilo? Então, assim, esse primeiro contato era mais para poder apresentar para vocês essa proposta. Você já tem seu planejamento de estudo, com certeza. Então, monte seu planejamento pensando já na discursiva. Não, Dalma, eu não tenho... O meu vai ser argumentativo e as provas são em dias distintos. Então, pensa depois, né? Eu vou fazer o estudo acumulado. Então, sei lá, uma semana você faz o estudo, na outra semana você faz 100 essa parte aqui, só para você ir treinando mesmo. Depois você vai ter bastante tempo para treinar mais, sem problema. Então, faça um trabalho que respeite o seu planejamento inicial e que não seja um atropelo em cima do seu trabalho efetivo, senão você vai se arrebentar, você vai ficar se prejudicando à toa, tá? Então, monta tudo bonitinho, de um jeito que fique legal para você, e lembre-se, como nós estamos fazendo esse projeto juntos, vocês já vão ter, consequentemente, um dia, ou melhor, esses temas para produzir. Então, aproveita o tema e coloca nesse dia de estudo, ou separa um dia só para isso. Só para fazer os temas, o que eu não indico, porque são 4 temas, eu acho muita coisa, pelo menos num primeiro momento não, reta final sim, porque normalmente as provas têm 3, 4, 5 questões discursivas, dependendo do caso, tá? Essa prova aqui da Polícia Civil do Acre, se eu não me engano, teve 3 ou 4 discursivas assim na sequência, sabe? Então você tem que saber desenvolver, beleza? Não quero tomar muito tempo de vocês novamente. Lembrando que ainda não está matriculado, entra aí, está fixado aqui nos comentários. É só entrar, tem versão gratuita, você pode fazer seu... Não esquece, tem muita gente fazendo inscrição e não está se matriculando nem no gratuito. Aí acaba ficando sem acesso às paradas, né? Então, faz ali porque... mas eu estou assistindo o vídeo pelo YouTube, por que eu vou me matricular? Para você poder ter acesso aos temas. Eu não vou enviar o tema individualmente, bonitinho, não. Eu vou disponibilizar... Quer dizer, eu vou para os pagos, né? Mas eu vou disponibilizar na plataforma para os pagos que tiverem matérias específicas. Então faz a sua matrícula, não esqueça de fazer a matrícula lá, mesmo que seja gratuito. Se quiser aproveitar os planos pagos, nós estamos com 2 descontos ali. Não precisa digitar cupom nenhum, assim, embaixo você vai ter cupons disponíveis. É só clicar ali, embaixo do... Entrou no curso que você quer, você vai ter ali a opção. Então seleciona o cupom, se você for pagar no cartão de crédito ou... não é no cartão... 10% de desconto até sexta-feira agora, tá? É o último desconto que eu vou fazer, é o desconto de semana de início de trabalho. Depois eu não vou fazer desconto nenhum mais, vai ficar pelo valor que tá. E se pagar pelo Pix, 20%. Então você pode escolher ali cartão 10% e Pix 20%. Vai ser aplicado na hora ali e você fecha a parceria comigo, beleza? Aí você vai ter acesso à correção individual em vídeo, no caso do VIP. Você vai ter a correção coletiva em vídeo, no caso de todo mundo. Tá? O gratuito não tem acesso à correção em vídeo. Lembrando, é só espelho padrão de resposta, beleza? Tamo junto, meu povo. Então é isso aí. Né? Vocês ficaram muito caladinhos, não sei porquê, todo mundo contra a minha pessoa. Eu sei que vocês não gostam de mim, tudo bem, eu tô acostumado com isso, mas não precisa demonstrar também, né? Isso constantemente. Mas tamo junto, essas aulas vão ficar disponíveis na plataforma também, então essa aula não vai ficar aberta aqui no YouTube o tempo todo, eu vou colocar na plataforma e lá na plataforma você também consegue ter acesso bonitinho, tá? Qualquer coisa, manda mensagem ali, você tem no suporte, tem meu e-mail, manda aí à vontade. Como eu estou ainda produzindo, né, aprendendo a trabalhar com a plataforma, posso ter feito alguma merda, mas eu acho que todo mundo está com acesso normalizado, belezinha? Então é isso, meu povo. Fiquem todos aí bem, todos com Deus. Um ótimo finalzinho aí de segunda-feira. Quarta-feira, todo mundo que está no curso, né, nos cursos pagos, tem aula comigo. Eu vou mandar para vocês aí o link por e-mail logo na quarta-feira pela manhã, tá? Então todo mundo vai receber bonitinho aí por e-mail, todo mundo tanto do avançado quanto do VIP. O link da aula de quarta. E até lá eu quero ver se eu resolvo esta merda no meu computador, parar de ficar travando, que é horrível esta merda. Tamo junto? Valeu, meu povo. Beijo no coração de vocês.
E a gente se vê na quarta ou na segunda-feira que vem. Valeu?